Olá, de quem é a culpa? É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração em Vida. Meu desejo é que você venha a ser edificado. Quando algo de errado acontece, a culpa pode ser de uma pessoa ou pode ser de várias pessoas. Mas sempre terá um culpado. Em outubro de 1996, um avião Boeing 757 de uma companhia chamada Aeroperu, ele caiu no mar, matando todos os seus 70 passageiros. E o piloto, ele era um comandante que tinha 22 mil horas de voo. E o copiloto tinha 8 mil horas de voo, ou seja, 2 pilotos que tinham uma grande experiência, não eram novatos de jeito nenhum. Mas aquele avião caiu. De quem foi a culpa? Uma investigação começou para descobrir as causas da queda daquele avião e da morte dessas pessoas. E aí, porque eles pegaram todos os destroços, eles acharam algo nos destroços que pôde ser explicado o que havia acontecido. O avião tinha passado por uma limpeza. E nessa limpeza que eles fazem do avião, eles colocam algumas fitas adesivas em algumas partes, por causa do jato de água que é usado para fazer a limpeza. E eles então colocaram essas fitas adesivas nas portas estáticas. E quando eles acabaram de limpar o avião então foi colocado em serviço. E ele decolou com essas fitas adesivas nessas portas estáticas. E o que são essas portas estáticas? Elas são vitais para o avião, porque elas vão informar os pilotos e o computador de bordo a altitude e a velocidade do avião. Mas elas não estavam funcionando, porque as fitas não foram retiradas. E por causa disso, eles levantaram voo e eles não tinham referência da altitude que eles estavam e da velocidade que eles estavam. Lembre-se que pilotar um avião não é como pilotar um automóvel. E em função dessas fitas ter ficado ali, então aquele avião caiu e todos os ocupantes, 70 pessoas, morreram. Misericórdia. Sabe, meus irmãos, quem foram os culpados? Foram aquele grupo de pessoas da limpeza. Eles fizeram a limpeza, eles colocaram as fitas, mas eles esqueceram de tirar. Eles erraram no procedimento. 3 anos depois, a companhia teve que pagar uma indenização de $1 milhão por cada pessoa que havia falecido naquele avião. Que grande prejuízo para aquela empresa e que grandíssimo prejuízo para as famílias que perderam seus entes queridos. Misericórdia, misericórdia. Sabe, nesse caso a culpa foi de um pequeno grupo de pessoas que fizeram a limpeza daquele avião. Para o ser humano, meu irmão e minha irmã, se esconder do erro é algo muito comum. É algo muito comum. Assumir a culpa é mais difícil. Por quê? Por causa do medo. O medo de assumir a culpa faz com que a pessoa se esconda para omitir o seu erro. E foi o que aconteceu exatamente com Adão e Eva, né? O primeiro casal deste planeta. Gênesis capítulo 3, dos versículos 9 a 11, diz assim:
E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Eles haviam errado. E note que Adão, ele não vai até Deus, foi Deus que veio até ele. Adão, ele não foi e falou: olha, Senhor, eu quero dizer que nós erramos, fizemos aquilo que não era para fazer. Não, ele não fez isso. Ao contrário, porque ele errou, ele ficou com medo e ele se escondeu. Ele se escondeu. E Deus trata eles e ouve eles como se Deus não soubesse de nada. Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 13. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a culpa não é minha. De quem é a culpa? Segundo a resposta de Adão, quando Deus pergunta: você errou? Você me desobedeceu? Você fez o que não era para fazer? Ele falou: olha, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela que veio e trouxe a fruta para mim comer. Ou seja, Senhor Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. E foi ela que trouxe a minha culpa, não é minha. De certa forma, a culpa era, em primeiro lugar, de Deus, porque foi Deus quem fez a mulher. E também a culpa depois era da mulher e de Adão, não. Sabe, se esconder do erro é algo muito normal para o ser humano. É muito normal. Deus trata os culpados, meus irmãos, na proporção que cada um merece. Vamos ver isso? Como que Deus tratou a serpente? Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Deus estava tratando agora com a serpente. Ela era culpada, ela errou. Ela errou. Estava sendo tratada na proporção do seu erro. Mas Deus trata também a mulher. E olha só Gênesis capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Sabe, meus irmãos amados, eu sei que é muito grande a dor do parto, e as mulheres que suportam até mais dores do que os homens dizem que é uma dor muito grande do parto. Mas olha, eu até estou para dizer que a dor do parto, ela é um problema menor do que aquilo que Deus disse: e ele te governará, o teu marido te governará. Note, meus irmãos, que a mulher foi subjugada tanto tempo. No tempo de Jesus sequer as mulheres eram contadas, e quando perguntava para um pai: quantos filhos você tem? E se ele dissesse que tinha 5 filhos, ele só contava os homens. Sabe, a mulher, ela já sofreu muito sobre essa terra, e eu diria, ainda sofre, mas um erro custa muito caro. E Deus trata cada culpado segundo a proporção do seu erro. Mas Deus tratou também
a Adão, porque ele errou também. Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu lhe te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Quando Deus está tratando então com o homem, ele mostra para o homem qual é o erro dele. E o erro dele foi ter dado ouvido à sua mulher. Meu irmão e minha irmã, por favor, entenda o que é isso. A voz que nós temos que dar atenção em primeiro lugar é a de Deus. O homem, ele deve amar a sua mulher, ouvir a sua mulher, estar junto com a sua mulher. Mas se a sua mulher lhe disser alguma coisa que seja contrário à palavra de Deus, é a palavra de Deus que tem que prevalecer. Aquilo que aquela mulher propôs para ele, que ele comesse, aquilo estava contra a vontade de Deus. E porquanto ele atentou para a voz dela e ele fez aquilo que ela pediu, então esse foi o erro dele. E Deus diz para ele: por tua causa, olha só, por tua causa maldita será a terra. Não é por causa da serpente ou por causa da mulher, mas por causa do erro de Adão. Deus trata o erro de cada um segundo a proporção do seu erro. Essa é uma verdade. O pior de tudo, meus irmãos queridos, seja do erro de qualquer um, é que outros irão pagar pelo nosso erro. Nós pagamos pelos erros dos nossos pais, ou seja, pelo erro de Adão e Eva. Porque ainda continuamos vivendo nesse mesmo planeta. Sabe, se você quiser plantar uma horta, e vai ficar muito bom, sem dúvida, mas você vai ter que semear e vai ter que cuidar, mas o mato não. Você não precisa semear mato, ele vai nascer. Você não precisa semear a erva daninha, porque maldita é a terra. Então temos nessa terra vulcões, terremotos, maremotos, temos furacões nessa terra, temos tantas outras coisas que acontecem aqui. Isso porque pagamos o preço pelo erro de Adão e de Eva. Agora, meu irmão e minha irmã, uma coisa muito importante é que os erros, eles podem causar danos terríveis e irreversíveis. Os erros podem causar isso. Sabe, eu morei na Vila Pires por muitos anos e havia uma família que eu conhecia, e aquele pai de família, ele gostava então de tomar algumas biritas no bar. E um dos dias que ele bebeu e ele veio para casa assim já meio tombando, mas ele quis entrar no carro e manobrar o seu carro mesmo bêbado. E quando ele foi dar ré, como ele estava bêbado e não tinha controle exato, né, dos seus movimentos, ele deu uma ré com muita força e ele bateu no muro dele. E o muro dele caiu. Pior, o filho de 3 anos de idade estava do outro lado e morreu. Tem erros que são terríveis e irreversíveis. Irreversíveis. Meus irmãos amados, também aquele avião que caiu daquela Aeroperu, por causa do erro de algumas pessoas que limparam aquele avião e não fizeram como deveriam fazer. 70 pessoas morreram. Você lembra daquele acidente com o avião da Lamia, que aconteceu em 2016, onde o time da Chapecoense, a grande maioria morreu, só 2 sobreviveram?
Ou seja, aquele piloto, ele errou quando abasteceu aquele caminhão, aquele avião. Sabe, ele não colocou o combustível necessário. Ele colocou no limite, coisa que não se faz, e por causa disso 71 pessoas morreram, inclusive ele. Tem erros, meus irmãos, que são irreversíveis e custam muito, muito caro. Por isso nós precisamos tomar cuidado. O erro de Adão e Eva, ele trouxe morte e sofrimento para esse planeta. E não há, meus irmãos amados, como reverter isso. A morte física, todos vão passar por ela. Essa é uma grande verdade. Jesus veio para nos resgatar da morte eterna, mas a morte física nós vamos passar por ela. Essa é uma herança que nós temos. Por isso, eu preciso dizer, muito cuidado com seus erros. Isso serve para você e serve para mim. Muito cuidado com os nossos erros. E por quê? Porque os nossos erros podem fazer com que pessoas inocentes venham pagar pelos nossos erros. Pode ser os nossos filhos. Qual foi o caso daquele rapaz lá perto da minha casa que o muro caiu e o filho dele morreu? Ele mesmo foi penalizado, a sua esposa foi penalizada, seu filho foi penalizado com a morte por causa de um erro dele. Por isso, o meu erro e o seu erro pode fazer com que pessoas inocentes paguem por este erro. Misericórdia. Talvez, meu irmão e minha irmã, ninguém ficou sabendo do seu erro. Talvez ninguém ficou sabendo, como Adão e Eva estavam escondidos, achando que ninguém tinha visto, mas Deus viu. Talvez ninguém está vendo o seu erro agora, mas Deus viu o seu erro. E Deus trata o erro de cada um segundo a proporção do seu erro. Por isso, eu preciso tomar cuidado, você precisa tomar cuidado em nome de Jesus, porque os erros podem causar danos terríveis e irreversíveis. Por isso, se você errou, não culpe a ninguém. Não diga que a culpa é do outro. Não faça isso, porque Deus vai tratar você segundo a proporção do seu erro. Então não se esconda, não se esconda. O que você tem que fazer é se exponha diante de Deus. Vá diante de Deus, coisa que Adão não fez. Vai diante dele e diga: Senhor, eu errei, eu falhei, Senhor Deus amado, me perdoa, por misericórdia me ajude a não errar mais. Vá com temor diante desse Deus Todo-Poderoso, porque a palavra dele diz que a sua misericórdia dura para sempre. Mas para que teu erro não venha fazer com que inocentes venham pagar, e pode ser da sua própria casa e família, misericórdia, misericórdia. Deus pode me ajudar e te ajudar, nos perdoando e nos ajudando a não errar mais, porque os erros custam caro, muito caro, e eles podem ser irreversíveis e terríveis. Misericórdia. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, nos ajude neste momento, Pai amado. Nos apresentamos diante do Senhor, porque, Senhor Deus amado, se o meu irmão, esta minha irmã errou, o Senhor assistiu, Pai amado, mas eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, Senhor Deus amado. Por isso, em nome de Jesus, conceda o teu perdão, Senhor Deus amado, e abençoe, Senhor Deus querido e maravilhoso Deus, para que este meu irmão, esta minha irmã seja fortalecida, seja fortalecido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, que o nosso erro não venha trazer dano na vida do inocente, Pai amado. Nos ajude, Senhor Deus amado, a não errar mais. Pedimos a sua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para encerrar, deixa eu contar uma historinha para você. Havia um pai, ele era um fazendeiro,
E o seu filho vivia fazendo coisa errada. Quantas coisas erradas fazia. E o pai ia lá e falava com ele e corrigia. Quando via, ele estava fazendo errado de novo. Então esse pai um dia chegou para o seu filho, que esse pai estava doente, até perto da sua morte. E chamou o filho e disse para o filho: meu filho, eu quero pedir uma coisa para você. Então o filho falou: diz, pai, porque o pai estava realmente perto da morte. Ele falou assim: lá no celeiro eu construí uma forca. E eu quero dizer para você, quando você perder tudo por causa dos seus erros, eu quero que você vá lá e se enforque. Prometa isso para mim. Ele falou: mas pai, prometa isso para mim. Mas pai, prometa isso para mim. Então o filho prometeu. Passado alguns dias, o pai morreu. O filho continuou vivendo o mesmo tipo de vida e errando e também gastando dinheiro à torta direito, e ele foi perdendo tudo o que tinha. E por último, ele perdeu aquela fazenda. E quando ele estava próximo então de ter que entregar aquela fazenda, ele lembrou daquilo que o pai lhe tinha dito: quando você perder tudo, vai lá e se enforque. Agora ele está numa situação terrível. Então ele foi lá e a forca estava lá. Então ele pegou aquela corda, colocou no seu pescoço e pulou. Pulou. Quando ele pulou, aquela forca quebrou. E dentro daquela estrutura da forca, caiu sobre ele muitas pedras preciosas. Muitas. E ele viu todas aquelas pedras preciosas e haviam ali um pequeno bilhete. E o pai tinha deixado para ele: eu sei que você iria errar. Por isso, meu filho, está aqui uma segunda chance para você. Venda essas pedras e não erres mais. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus é esse Pai misericordioso que nos dá uma segunda chance. Que seja assim na minha vida, na sua vida, para que a gente não erre mais. Meu desejo é que você seja abençoado, sua casa seja abençoada, sua família seja abençoada, seu trabalho abençoado, as suas finanças abençoadas. Em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço a você. Amém?